Muito bem-vindos, doutores e doutoras da gestão. É um prazer, uma honra receber vocês aqui mais uma vez no nosso papo semanal, o nosso podcast DRG 360. Hoje estamos aqui literalmente com doutores para falar aqui no nosso podcast. E eu vou passar aqui a palavra para o meu parceiro de bancada aqui, o Paulo Júnior, para falar do tema, para falar dos nossos convidados. Manda ver aí, Paulão. É isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Doutor Gestão 360. No episódio de hoje, nós vamos trazer, né, como a Lei já deu um spoiler aí, doutores. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muito você aí no seu negócio, na sua empresa, né, Ale? Com certeza. Você sabia que 95% das empresas pagam mais imposto do que deveria? Cara, é um número bom esse, hein? É um número bom. Eu trabalho com gestão de pessoas, né? Meu principal serviço lá é recrutamento e seleção. Eu falo que 84% das empresas têm dificuldade de contratar bons profissionais. Mas 95% pagar mais imposto do que devia é um número que chama atenção. Chama atenção. Um número bom para quem, né? Tem uma oportunidade aí, né? Para os dois lados. E quando eu soube disso, foi até o nosso amigo Jaci falou, quando ele me deu esse número, eu falei, Jaci, você, Ricardo, tem que ir lá no podcast, porque, cara, a gente precisa ajudar esses empreendedores aí a melhorar, né? A resolver isso, porque, cara, às vezes o lucro dos caras, dos empreendedores, tá indo no imposto. Eu lembro quando eu construí minha carreira na área comercial, fiquei 20 anos nesse mercado, e eu lembro uma vez, entrei como office boy na empresa, virei assistente, depois virei executivo. E aí, uma vez no elevador, papo de elevador, eu comentei com uma pessoa, pô, cara, recebi meu olerite agora. Fiquei feliz que eu tinha sido promovido, mas eu recebi o meu olerite. Eu olhei lá, 27,5% de desconto, deu uma dor no coração, né? E aí ele virou pra mim e falou assim, cara, o meu desejo como CLT é que todos os meses eu pague mais imposto. Porque se eu estiver pagando mais imposto, significa que eu estou ganhando mais. Porém, quando a gente começa a empreender, a gente fica naquele desafio. Pô, será que eu consigo pagar menos impostos? Será que eu estou pagando os impostos da forma correta? Enfim, vem uma série de questionamentos. O pensamento meio que muda. Então, aproveitando aí a sua deixa, na folha de pagamento, as empresas recolhem a contribuição previdenciária sobre verba indenizatória que não deveria recolher. Olha que beleza. Já começamos aprendendo. Já começamos aprendendo. Então, eles nem se apresentaram, mas já deram uma dica aqui. Vamos apresentar. O amor pelo assunto é tamanho que... Vamos apresentar. Então, nós trouxemos hoje aqui o Jaci e o Ricardo. Eles são especialistas na área tributária, são advogados. Avante, né? Avante Soluções de Gestão, uma empresa do ramo tributário, prestação de serviços especificamente na área tributária. É isso aí. Então, se apresentem, falam um pouquinho de vocês e vamos entrar nesse tema aí, porque já chegamos. Eu acho que a nossa audiência também deve estar louca para saber como pagar menos imposto de forma legal. Exatamente. Perfeito. De forma legal. Então vamos lá. Eu sou Jaci Salim, sou o fundador da Avante. A Avante existe desde 2009 e no nosso trabalho de recuperação de tributos pagos indevidamente, nós temos um rol aí de 10 milhões e meio recuperado para as empresas que pagaram impostos a maior. Já dá para fazer um churrasco, né? Já dá para fazer um churrasquinho. E aí nós temos, nesse tempo todo de vivência, aprendido muito. Por quê? Porque a nossa legislação muda e ela muda constantemente. Existe um estudo feito pelo IBPT, do qual eu fiz parte no começo, que diz que diariamente são editadas 57 novas normas tributárias por hora. 57? Por hora. Por hora. Ou seja, nós temos em média 8 mil novas normas tributárias nas esferas federal, estadual e municipal. Então, para quem cuida, quem trabalha com legislação tributária, é muita informação, é muita coisa. E o que nós sabemos, nem todo mundo se atualiza para poder fazer o recolhimento correto dos seus tributos. Sim. Daí, uma das causas de se pagar imposto a maior. Primeiro, desconhecimento da legislação. Tá? Esse é o ponto fundamental. Muitas empresas, muitos escritórios não se atualizam com relação à legislação.
e vão pagar a maior e vão continuar pagando a maior, porque eles não sabem como funciona a legislação. Por isso que é importante, né, o empreendedor ter. A gente paga seguro do carro, seguro de vida, a gente, né, contrata uma série de coisas para nossa empresa e a gente precisa de uma assessoria tributária também. Sim, né? sim. E não é caro. É caro isso? Não é caro Não, porque... o pequeno ele consegue... Consegue. Com certeza. Tranquilo. Ele consegue pagar. Ele consegue pagar até porque o objetivo maior da Avante é ajudar as empresas a seguir avante. Sim. Esse é o objetivo. Então, para seguir avante, não adianta nada nós trabalharmos dizendo assim, olha, eu fiz o meu trabalho, você vai me pagar X milhões de reais, porque você vai olhar o empresário e falar, mas não tenho condições disso. Então, fugiu do objetivo da missão da Avante. Então, o nosso objetivo é tratar a todos com o melhor profissionalismo possível e dentro do menor custo para a gente poder ajudar essas empresas a crescerem e voltarem a crescer. Legal. Acho que o próprio resultado, né, que vocês trouxerem apontando o que está sendo pago a mais ou a menos, cobre tranquilamente os honorários de vocês e ainda sobra né, um bom dinheiro. A gente tem existem dois trabalhos, eu diria até três. Né? Principais. Tá? Você tem a parte de planejamento, a parte de defesa na execução fiscal e a parte de recuperação de crédito. Então, conforme o tipo de trabalho, nós vamos dar um tratamento. Entendi. Como você disse, às vezes a pessoa vai fazer um planejamento, eu já trago para ela um benefício no mês seguinte, o qual ela já pode, com o benefício que ela teve, nos pagar. A parte de recuperação fiscal, da mesma forma. Muitas vezes a gente tem que entrar judicialmente para conseguir essa recuperação, algumas vezes é administrativamente, conforme o caso. Temos, lógico, que um trabalho inicial, existem algumas custas iniciais, mas são realmente bem baixos, perto do montante que nós podemos, e o grosso mesmo é uma porcentagem quando a pessoa receber, só no êxito. Né? O que ficaria às vezes mais assim é a questão da defesa da execução fiscal, que nem sempre a pessoa vai receber, mas não deixa de ser um benefício que ela de repente está sendo cobrado de um imposto e nós de repente podemos fazer uma defesa e até extinguir esse processo sem qualquer custo para a pessoa. Então benefícios existem, né? Só que dentro disso a gente entende, a gente conversa, nós somos flexíveis, maleáveis, podemos fazer em 2, 3, 4 vezes, conforme o valor, ou seja, porque é aquilo que o Jaci falou. O objetivo principal é ajudarmos as empresas. Né? E nós entendemos que quando eu ajudo a empresa, eu não estou ajudando só o empresário. Eu estou ajudando o empregado, eu estou ajudando a família do empregado a ter a escola, a ter educação, a ter saúde. Então, a gente realmente entende isso como um trabalho social e a ideia não é sangrar. Exatamente ao contrário, é estancar o sangramento que muitas vezes está acontecendo devido aos impostos pagos erroneamente. Legal. Você comentando, Ricardo, sobre essas três frentes, eu lembrei de 2 casos. O primeiro é que muitas vezes o empresário, o empreendedor está começando, ele precisa fazer alguns investimentos na empresa, mas muitas vezes ele olha e fala, pô, eu não tenho caixa para isso. E muitas vezes esse trabalho de recuperação tributária, que ele nem sabe que ele pode ter esse crédito lá, pode viabilizar esse projeto. Acho que é o primeiro ponto de atenção. Então, você que está buscando recurso para investir em algum projeto, vale a pena levantar esse alerta aí e falar, pô, será que eu tenho tributo a recuperar ou não? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, foi até uma conversa, olha que engraçado, a gente conversando com um empresário, ele trabalha na parte de planos de incentivo. Qual que é o negócio dele? Ele vende cartões, a empresa vai fazer uma premiação ali e tudo mais, ele vende o cartão, né, para essa empresa. Então, a empresa coloca um crédito nesse cartão e ele tem ali, a remuneração dele é um percentual em cima daquele crédito que foi depositado. Porém, quando ele emite a nota fiscal é no valor total e discriminada, quanto entrou de crédito e qual que é o valor da prestação de serviço dele. Beleza, a empresa já opera há algum tempo e tudo mais. Acho que foi em janeiro do ano passado, ele recebeu um fiscal da prefeitura questionando a forma que ele emitia a nota e querendo que todos os tributos pagos fossem retroativos com base no valor total da nota e não da prestação de serviço dele. Ele falou, cara, você quer inviabilizar o meu negócio. Né? Então, muitas vezes chega esse questionamento se o cara não está
assim, amparado ali, não tem um conhecimento, aí, cara, vou desistir, vou fechar esse negócio e tudo mais. Vocês auxiliam nesse ponto também, tanto Com certeza. a forma correta, Até porque, na verdade, ele deveria emitir 2 notas fiscais. em vez de uma só. Ao invés de uma só. Já vou conectar você com ele. Por que 2 notas fiscais? Primeiro, o benefício ele é tratado como uma mercadoria que você está oferecendo e está dando para o funcionário. Então, ele não sofreria a tributação do ISS. Certo. A prestação de serviços, sim, que é o percentual que ele cobra pela prestação de serviço. Então, ele deveria emitir 2 notas fiscais, uma seria tributada pelo ICMS e a outra seria tributada pelo ISS. Legal. Já resolveria o problema dele e não teria o problema de fiscalização. Outro exemplo que eu posso te dar com relação a isso é gráfica. Quando você pede um serviço gráfico, você contrata um serviço gráfico, normalmente 95% das gráficas emitem uma única nota, que é a nota de prestação de serviço. Prestação de serviço. Está errado. Elas deveriam emitir 2 notas. Uma pelo papel utilizado e a outra pelo serviço que eles executaram na confecção do panfleto, do impresso. Tá? Eu tive uma situação com uma gráfica de uma pessoa conhecida, em que eu já havia dito a ela que ela deveria emitir 2 notas, ela não quis, achou que estava certo, e aí teve uma fiscalização da prefeitura, e aí, quando aconteceu a fiscalização da prefeitura, o fiscal falou para ela, a senhora deveria emitir 2 notas assim, assim, assim. Aí ela virou e falou assim, mas o meu irmão já tinha falado isso para mim. E por que a senhora não deu ouvidos? Evitaria aquela visita indesejada, né? Porque quando vai um fiscal na empresa, ele vai, de repente, ou por uma denúncia, ou para analisar algum caso específico, mas aí ele começa a esmiuçar todo o negócio, né? Na verdade, Com certeza ele não vai para tomar café. Não vai pra na tomar verdade, café, não vai na pra verdade tomar o que acontece café. é o E tá fazendo o seguinte. trabalho dele, né? Sim. Cá entre nós. Então, mas na verdade o que acontece é o seguinte, todos os órgãos de gestão, tá, os públicos, a prefeitura, o Estado, a União, eles já sabem da sua movimentação, eles apenas cruzam informações. E a partir do momento que no cruzamento de informações eles percebem alguma coisa fora do padrão, aí eles acionam a fiscalização. Antigamente o fiscal se dirigia até a empresa. Hoje não. Hoje, da mesa dele, ele aperta 2, 3 botõezinhos lá, o computador faz o trabalho de cruzamento de informações, ele vê o que está dentro da curva e o que está fora da curva e ele vai autuar sem sair da cadeira. Entendi. E Esse é o nesse grande assunto, detalhe. inclusive, de fiscalização, muitas vezes a gente encontra pessoas, quando a gente vai falar em planejamento ou fazer recuperação, mas eu não vou chamar fiscalização. Você fala, cara, se você estiver fazendo coisa errada, eles já sabem. Cedo ou tarde. E se você estiver se consertando e estiver em ordem, se chama fiscalização. O cara vem e olha que está tudo em ordem. Certo, né? Você não tem o que ter medo. Então, não é só uma questão... E aqui agora a gente coloca, às vezes, alguns valores que para nós são muito gratos. Quer dizer, não é só uma questão de dinheiro, não é só uma questão de, como a gente disse, mas você, de repente, ter um sono tranquilo e saber que a tua empresa está rodando bem, que não está correndo risco de daqui a amanhã ter uma surpresa de uma multa, alguma E às coisa vezes assim. uma multa pode quebrar a empresa, né? Eu No acredito que caso esse dele, caso- acho que era coisa de 400 mil reais. Olha aí. Então, Não é Quanto ele leva para acumular 400 mil reais de lucro? Porque vai sair do lucro, né? Essa exatamente. multa. Ou da operação. Ou da operação. Exato. Né? Mas você vê como a coisa é interessante. Eu vou colocar aqui para vocês uma coisa que 98% dos empresários desconhecem. Todo mundo fala que nós temos 3 regimes tributários no Brasil. Queria falar sobre isso um pouco também. Na que- verdade, já tá falando. na verdade, não. Nós temos 4 4. regimes tributários. Nós temos o Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e o lucro arbitrado. Eu nunca tinha Nunca ouvido ouvi falar falar também, desse. não. Exatamente. O que é o lucro? Estamos dentro da estatística, Paulão. Também dos O 90 que é o hoje. lucro arbitrado? O lucro arbitrado ele acontece quando ou um agente de fiscalização ou você, empresário, percebe que a sua maneira de arrecadação está errada. Você, de uma forma ou de outra, apurou erroneamente seu imposto. Então, você vai estabelecer uma nova base de cálculo e arbitrar o pagamento do imposto com base nessa nova base de cálculo. Entendeu? Então, por exemplo, o lucro arbitrado para empresas do lucro presumido e lucro real é uma saída
que, independentemente de qualquer coisa, não vai trazer fiscalização, mas você se regulariza perante o fisco, com a sua contabilidade. Então, como é que funciona? Você diz para o fisco, olha, a partir de agora eu reconheço que tinha alguma coisa errada, a partir de agora eu vou recolher com base nessa nova base de cálculo, e o que está para trás eu vou corrigir. Então, gradativamente. Você arbitrou uma nova base de cálculo, uma nova forma de você apurar o seu lucro e o seu recolhimento. O lucro arbitrado pode permanecer por 1 ano, por 2, que ele vai vigorar enquanto você não regularizar o seu passado. A partir do momento que você regularizou o passado, você muda o seu regime tributário. Ou pode ser por lucro presumido ou por lucro real, mas você teve a condição de regularizar aquilo que aconteceu no passado. Então, é uma saída legal, é uma saída perfeitamente factível e que permite tranquilidade. Por quê? Primeiro, você mostrou que você apurou alguma coisa dentro ou melhor, fora do padrão. Então, eu estou me arbitrando, eu estou dizendo que eu fiz alguma coisa que não estava correta. Sim. Então, eu vou corrigir. Entendeu? Sim. E aí, você faz o trabalho de correção, que é um trabalho que vai demandar aí, dependendo do período de tempo que você tem e da força que você coloque para fazer esse trabalho, vai te levar aí em 3, 6 meses, 1 ano, a corrigir tudo aquilo que aconteceu no passado. Legal. Tá? Sem ter medo de nenhuma fiscalização, de nenhuma penalidade, porque você está se declarando que você errou. Que teve uma né? irregularidade que você está se propondo a corrigir. Aí você não corre o risco da multa, você não corre o risco de sofrer nenhuma penalidade, de nenhuma interferência do fisco no seu negócio. Né? Porque, às vezes, para arbitrar um valor, uma base de cálculo, o fisco entra na sua contabilidade, ele entra nas suas informações para dizer, olha, eu acho que isso aqui é a sua base de cálculo. Entendi. Entendeu? Só que quando você se autodeclara, você evita que esse tipo de coisa aconteça. Entendi. Né? Aí nós temos o simples, que de simples não tem nada. Né? Só o nome. É só o nome, né? É uma forma única de arrecadação. O nome para quem paga, que aí ele paga só uma guia, fica bem simples. E até os contadores, né? A maioria dos contadores, não, você tem o simples. O seu regime ideal é simples. E eu queria perguntar justamente isso. Realmente o simples sempre é bom? É sempre a melhor opção, ideal. Principalmente para quem está começando, porque para o contador, desculpa, não estou questionando o trabalho dos nossos amigos contadores aí, mas para o contador o simples ele é menos minucioso do que de repente um lucro real, um lucro presumido, né? Mas então, eu vejo que às vezes o simples o cara paga mais imposto estando no simples do que o que acontece? O simples, né? Ele é feito a arrecadação do simples, ela é feita em cima do faturamento. Então você pega o faturamento, você tem uma tabela, você coloca lá na tabela e manda bala. Acabou. O que acontece? Só que existem particularidades. Então, por exemplo, conforme a folha de pagamento da pessoa, conforme o tipo de serviço ou de mercadoria que ela né? Tem algumas atividades, tem alguns produtos, por exemplo, que a gente vai daqui a pouquinho até explorar um pouco mais, mas eles têm um benefício de ter sido pago anteriormente, então tem que ser descontado. Ou seja, existem diversas situações que quando você coloca no papel, você percebe que o simples não é o mais vantajoso financeiramente, tá? De repente, você migrar para um lucro presumido, coisa e tal, você vai ter uma redução de impostos, de carga tributária. Então, o simples não quer dizer que é o regime que paga menos, tá? Não necessariamente. Depende. Exatamente. Por isso que a gente faz um estudo, para entender se é o caso da pessoa falar, não, continua no simples, que está perfeito. Nós fizemos um trabalho agora há pouco no finzinho do ano passado, que ele estava querendo fazer uma mudança de regime. Pegamos os 3 últimos meses de faturamento dele, da folha de pagamento, na verdade seria de lucro presumido para o lucro real, seria vantagem. Fizemos todas as simulações nos 2 e falamos para ele, continua onde você está, que você está melhor. Entendi. Não vai para lá porque, né? Então, assim, esse é o trabalho também que a gente faz nessa parte de planejamento. Nós temos aqui na nossa audiência também empreendedores que têm e-commerce, né? E o e-commerce, você vende mercadorias para o
Brasil inteiro e até para fora. E tem a questão da substituição tributária, eu vou lançar duas questões aqui. Uma das questões é essa, para o dono de e-commerce, para a maioria das contabilidades, o melhor regime é o simples, porque você não precisa ficar pagando a substituição, enfim, acho que está tudo englobado lá, não é isso? Não. Não é? Você vai me explicar um pouquinho melhor isso. E uma outra dúvida das pessoas é o frete. Porque o e-commerce, ele recebe produto e frete. Só que se ele tiver, principalmente no simples, ele coloca o frete na nota e ele vai ser tributado o faturamento total, o faturamento bruto, inclusive o frete. Só que aí o e-commerce não vende frete, vende produto. Então tem algumas empresas aí que acabam não colocando frete na nota e fica aquele negócio, pô, coloca ou não coloca? Né? Eu apuro só produto ou produto e frete? Enfim, tem uma dúvida muito grande na turma do e-commerce com relação a esses dois pontos. Com relação a isso, eu vou te mostrar um especialista. Jaci Salim. Essa parte então, o cara vamos manja. lá. Eu vou aproveitar um pouquinho o comentário que o Alex fez antes. Todo empresário, quando ele começa um negócio, ele normalmente começa o negócio pela experiência dele. Pela experiência. Por saber fazer. Então, infelizmente, um erro cometido é o empresário não se preocupar com o conhecimento de como o negócio funciona. Então, ele sabe fazer e ele delega a terceiros a responsabilidade de fazer a apuração dos impostos que ele tem que pagar. O pensamento que se tem hoje é o seguinte: o meu faturamento é pequeno, eu estou dentro do limite do Simples Nacional, então, para mim, de repente, é mais fácil ir para o Simples porque é mais rápido, mais fácil. Tá? Na verdade, como o Ricardo falou, não é essa a verdade. Então, o que acontece? Acontece o seguinte: no Simples, você paga até 8 tributos em uma única guia. Sim. Tá? Você paga PIS, COFINS, ICMS, IPI, contribuição previdenciária patronal, o ISS e a contribuição social sobre lucro líquido, imposto de renda e imposto de renda, pessoa jurídica. Para muitos é muito fácil pegar uma única guia e ir lá e recolher. Tá? Então, agora voltando para a sua colocação. O frete. Tá? Primeiro, existe a legislação que nós temos que entender. Quando o produto ele entra numa legislação federal, é a coisa mais fácil do mundo para a gente poder administrar. Então, por exemplo, PIS e COFINS são 2 tributos federais. Você tem uma única legislação. É lindo para você poder trabalhar, porque é uma única legislação que rege o funcionamento. Agora, você mudou para o ICMS. O ICMS, nós temos 27 estados. Nós temos 27 legislações diferentes. Então, na hora que você está vendendo de São Paulo para qualquer outro estado, você tem que entender o que a legislação daquele estado exige em termos de recolhimento tributário. Porque hoje o ICMS fica para o estado recebedor do produto. Exatamente. Teve um acordo que foi gradativamente... na verdade, foram 100% para o destino, né? Não, na verdade funciona assim. São convênios criados entre os estados, né? Visando diminuir essa situação. Porém, é fato consumado que todas as legislações estaduais dizem que a partir do momento que você coloca o frete na nota fiscal, ele incide na base para cálculo do ICMS. Então não adianta você falar que eu não vendo, mas o frete está destacado na nota fiscal. E não é só frete. Frete, IPI e despesas acessórias. Então, por exemplo, você está vendendo no e-commerce, mas imagine que você vendeu uma máquina e você vai cobrar do seu cliente um valor para montar essa máquina no estabelecimento dele. Quando você coloca a despesa acessória, que é relativa à montagem desse equipamento, também ele entra no cálculo da base de cálculo do ICMS. Entendi. Mas eu sou obrigado a colocar o frete na nota? Você é obrigado a colocar o frete dentro da nota, independentemente de qualquer coisa. Não colocou, está sujeito à autuação? Não colocou, está sujeito à autuação. Esse é o ponto.
Ah, mas o meu cliente vai pagar. Ele vai pagar a nota, ele vai pagar o produto, ele vai pagar o frete, ele vai pagar tudo. Ah, mas eu estou pagando frete. Você colocou o frete na nota fiscal, você incide o ICMS sobre esse valor. Entendi. Tá? A outra pergunta? Só encerrando essa questão do frete. Quando eu pago o frete para a transportadora, ele me cobra junto com os impostos, Sim. né? E quando eu emito a nota, eu estou pagando o imposto sobre esse frete. Existe alguma forma de compensar alguma Só coisa? existe a possibilidade de compensação a partir do momento que a sua empresa não está no regime tributário do Simples Nacional. Entendi. O Simples Nacional não permite que você faça Nenhum tipo de compensação. Tá? Se você estiver no lucro presumido ou no lucro real, você tem lá a incidência, por exemplo, do ICMS, você tem o direito de se creditar do crédito de ICMS destacado no conhecimento de transporte. Entendi. Caso contrário, A outra, não tem. pegando o gancho aí, é sobre o ICMS, né? A maioria dos e-commerces acabam optando pelo Simples, porque ele está vendendo para tudo quanto é estado e às vezes inviabiliza a operação. Você está em outro regime e você ter que emitir GNRE para cada pedido, pagar, grampear e mandar junto, né? É possível eu apurar o ICMS de cada uma das 27 UFs de forma mensal ou não tem que ser apurando mesmo? Existe essa GNRE? possibilidade. Existe? Existe. Essa possibilidade ela é muito simples. Você vai ter que ir na Secretaria de Fazenda de cada estado e se cadastrar como contribuinte. É simples. Simples assim. Sabe aquela história da inscrição estadual? Tem que ser feito em cada estado onde Uma você tem. inscrição estadual Aí para você- cada estado. Entendi. Aí você faz a apuração mensal e você recolhe mensalmente para o Entendi. estado de destino, se o convênio firmado entre os estados permitir. Porque pode ocorrer que tem estado que não tenha convênio com São Paulo, por exemplo. Se não tiver convênio com São Paulo... Você tem que manter você a tem que GNRE manter. lá para cada pedido que foi enviado para lá. Aliás, existem algumas situações, por exemplo, existem convênios. Eu me lembro de um que eu atuei há muito tempo atrás com o Amazonas. O Amazonas não exigia que você recolhesse GNRE. Ele permitia que o contribuinte de lá fizesse o lançamento contábil e a apuração mensal do tributo. Entendi. Então você não tinha... E foi uma coisa muito interessante porque na época era uma empresa que faturava R$100 mil por mês, 120, e fez uma venda de cosméticos para o Amazonas. Eu estou falando cosmético porque eu já estou dando um spoiler para o Ricardo já. E aí ficou aquela correria, mandaram para o escritório de contabilidade, a contabilidade mandou uma guia de R$5 mil para ela recolher de GNRE. Eu falei, espera um pouquinho. Liguei para a Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas. Olha, eu estou aqui vendendo, é a primeira vez que eu vendo para o Estado do Amazonas, eu queria saber como é que funciona. Ah, nós não temos convênio com São Paulo, então não precisa recolher GNRE não e mandar para nós. Você pode mandar normal, que chegando aqui o contribuinte, ele apura isso mensalmente, ele recolhe para nós aqui no final do mês. Ou seja, se a empresa recolhesse GNRE, o consumidor, o contribuinte lá ia recolher do mesmo jeito no final do ano e aqueles R$5 mil estariam perdidos. Sim. Então, porque é difícil recuperar. Exato. Não, estariam perdidos porque não se devolve. Não recupera. Entendi. Não adianta você falar que recolheu indevidamente ou irregularmente e tal. Entra aí aquela situação que o Ricardo comentou agora do planejamento tributário. O que eu vou vender, como eu vou vender e para quem eu vou vender. Aí nós estabelecemos como é que vai ficar a tributação dos seus produtos. Né? Que é como ele fez o comentário. E eu falei agora de cosmético. Cosmético, por exemplo, artigos de perfumaria, são produtos que o PIS e o COFINS já são recolhidos pelo fabricante. Então, até a venda para o consumidor final, não se recolhe mais PIS e COFINS. Eu não sabia. E isso nós estamos falando de sabonete, shampoo, desodorante, artigos de perfumaria, tocador. Higiene pessoal. Até higiene, né? Porque você tem desinfetante, desodorante, esse tipo de coisa. Então, você paga o PIS e a COFINS pela venda do fabricante. Então, imagine a cadeia da seguinte forma. O fabricante vende para o distribuidor vende para o atacadista vende para o varejista e o varejista vende para o consumidor final. Se não houver uma correta classificação fiscal
na venda desses produtos, todos eles vão pagar PIS/COFINS. E já estão pagando indevidamente. Indevidamente. Existe a possibilidade de recuperação desses valores que foram pagos indevidamente por conta do desconhecimento da legislação. Então, Isso assim, acontece... você que tá nos assistindo, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Procurem o Jaci, o Ricardo, urgentemente, e para dar uma revisada, porque com certeza você deve estar fazendo alguma coisa aí que pagando mais do que deveria. Quando a gente fala de planejamento tributário, a gente pensa em empresas maiores, né? Tem um caso, acho que até recente, do McDonald's, que trocou sorvete por sobremesa. Por sobremesa. Na verdade, não foi só o McDonald's. Uma série de empresas fizeram isso. Vou te dar um exemplo. A Lacta. A Lacta. Bombom, ela mais mudou, caro, né? ela mudou a classificação fiscal do sonho de valsa. O sonho de valsa agora não é mais bombom. Ele é wafer. A partir do momento que ela mudou a classificação fiscal dele para wafer, ela deixou de pagar IPI. Então, você imagine, vamos colocar uma alíquota de 5% de IPI, o total de vendas do sonho de valsa e 5% desse montante. Ela deixou de pagar. Tá? Aí você tem a situação do McDonald's, que deixou de ser sorvete e agora virou sobremesa láctea. Também teve uma diminuição na tributação. Aí você tem aquele leite de rosas. Leite de rosas. Esse é antigo, hein? Esse daí minha avó usava. Exatamente, né? O leite de rosas deixou de ser desodorante, agora ele é colônia corporal. Pelo fato de deixar de ser desodorante, deixou de pagar, diminuiu a tributação. Legal. E você? O que você vende aí? Exato. Que está classificando de forma só para poder incorreta. complementar. Nós fizemos um trabalho agora no começo do ano para um supermercado. E conversando com ele, ele falou assim, gente, eu preciso revisar porque eu tenho muito produto aqui que está classificado errado e eu sei que eu estou pagando imposto maior por conta dessa classificação errada. E nós já temos uma reunião agendada agora para o começo do mês para ir discutir e levantar toda essa situação daquilo que está classificado erroneamente e de quanto ele tem possibilidade de recuperar esses tributos que ele já pagou indevidamente nos últimos 5 anos. E é uma loja ou é uma rede? Não, são 2 lojas, 2 supermercados pequenos, supermercado de bairro. Imagina, 5% sobre o faturamento dá um baita do impacto. O que acontece num caso como esse aqui, especificamente de produtos de limpeza, bebidas frias, então bares, restaurantes, lanchonetes que vendem água, refrigerantes, cerveja, esse tipo de bebida, autopeças. O que acontece com estes produtos? É como já se falou, eles já são pagos o PIS e o COFINS lá na fábrica. São chamados produtos monofásicos. O que acontece? Quando ele vai indo na cadeia, o supermercado, o lanchonete, quando ele compra, ele já está pagando o imposto. Aí ele apura pelo Simples em cima do faturamento. O cara pega o faturamento de 100 mil, coloca a alíquota e faz ele pagar. Só que veja, de repente, desses 100 mil, 20 mil já são monofásicos, ele já pagou. Então você tem que fazer um trabalho que chama segregação, que a gente faz através dessa reclassificação desses produtos. Então a gente vai falar, olha, dos 100 mil, 80 vai pagar o imposto geral, tudo. Mas esses 20 mil só vai pagar tanto, não vai pagar. A gente exclui o PIS e COFINS. Mesmo sendo do Simples? Mesmo sendo do Simples, porque ele já pagou. Principalmente sendo do Simples. E aí que vem a grande mágica para o pequeno empresário, a farmácia de bairro, o supermercado de bairro. Por quê? Eles acreditam que, de repente, um planejamento tributário tem que ser feito para uma grande empresa. Sim. E, de repente, não. Dentro ali a gente pode conseguir. E se a gente perceber o seguinte, como o Jaci falou, além da gente consertar e você passar já a pagar menos a partir do próximo mês, nós temos ainda a possibilidade de recuperar os últimos 5 anos. Vou fazer uma continha bem bobinha, tá? Você paga R$500 a mais por mês, em 5 anos são 60 meses, são R$30 mil. E esse dinheiro a gente consegue de uma forma mais ou menos rápida. Por quê? Porque ele não precisa ser judicial. A gente entra com um pedido na Receita e a Receita,
normalmente em 3, 4 meses, já está fazendo o depósito na conta da empresa. Então, assim, é uma recuperação que dá para fazer de uma forma rápida, tá? E nesse caso, como a gente disse, a pessoa só vai pagar no final, ou seja, nem dinheiro no bolso ela... nem a mão no bolso ela vai ter que colocar. Do que ela vai receber, uma parte ela tira e paga a gente. E ela fica com a diferença. Então, é um negocião. Vocês estão esperando... Estamos aí para ajudar. Estão esperando o quê? Estão deixando dinheiro na mesa. Exatamente. Eles estão esperando o Jaci e o Ricardo deixar Já se deixar os contatos, né? Eu vou aproveitar o primeiro comentário do Alex. Folha de pagamento. Empresas do lucro presumido e lucro real. Né? Porque as empresas do Simples Nacional só recolhem o fundo de garantia e a contribuição previdenciária patronal já está na guia do Simples Nacional. O que é uma verba indenizatória? É aquela que indeniza o trabalhador independentemente do trabalho que ele executa para a empresa. Então, vamos lá. Ele trabalhou, ele recebe o salário. O que é o salário? É uma verba remuneratória, porque remunera pelo trabalho prestado. Então, por exemplo, o trabalhador saiu de férias. Aí ele recebeu 1/3 de férias. Isso é remuneratório? Não. Porque 1/3 de férias é uma determinação legal que não remunera, mas indeniza o trabalhador em função das férias. Então, sobre 1/3 de férias, não se recolhe contribuição previdenciária. Você dispensou o trabalhador e deu a ele o aviso prévio indenizado, o próprio nome já diz. Indenizou. Então, em cima do aviso prévio indenizado, você também não recolhe previdenciária. Então, o que acontece? A grande maioria das empresas faz o quê? Quanto deu a minha folha de pagamento? Deu X. Vou calcular a previdência, 20% em cima disso e recolho. Tem que fazer exatamente o que nós falamos agora com relação aos produtos monofásicos. Segrega a receita. Eu tenho tanto de folha de pagamento, porém, eu tenho tanto de verba indenizatória. Essa verba indenizatória não conta para efeito de contribuição previdenciária. Então, um dos trabalhos que nós fazemos é justamente isso. Pegamos os últimos 60 meses de folha de pagamento, identificamos quais são as verbas indenizatórias, o quanto foi pago nesse período e identificamos, olha, você pagou tanto indevidamente, você tem direito de abater isso nos próximos recolhimentos. E a empresa tem, além do fato de orientá-la para que ela, a partir daquele próximo mês, já faça o cálculo eliminando as verbas indenizatórias. Ou seja, em 30 dias você já tem aí um retorno, um resultado com a diminuição do que você está pagando hoje em termos de tributo. Você está reclamando aí que não vê a cor do dinheiro, né? Por causa disso. Você está pagando, né, muito mais imposto do que você deveria. Vocês comentaram uma vez comigo sobre imposto sobre contas de consumo, né? Tem o fator K e tem... Você falou também uma vez sobre... se o produto é um insumo, sei lá, energia. Me explica melhor isso aí. Eu vou deixar vocês falarem aí. Você fica com insumo, eu fico com fator K? Eu vou passar o fator K para você. Que bom. Adoro falar sobre o fator K. Adoro falar sobre isso. O que é o fator K? O fator K é uma tarifa que a Sabesp vem cobrando. Você falou que ia deixar eu falar. Mas eu vou deixar. Só vai dar um spoiler. É só um spoiler. Que ela chama de fator poluente. Ok? Então ela cobra isso na fatura de fornecimento de água. E essa cobrança, Ricardo? Normalmente é ilegal. Quase sempre. O que acontece? O fator K, ele existe, ele é legal, por isso que eu falei quase sempre ele é legal, mas ele é legal, ele existe uma legislação que cuida dele. Só que o que acontece? A Sabesp dá uma interpretação expansiva para essa legislação e cobra de quem não deve pagar. Então, o que acontece? Vamos imaginar o seguinte, entender exatamente o que é o fator K ou o fator de poluição. Existem empresas que poluem mais do que outras. Essas empresas, como elas estão poluindo mais, elas vão dar mais trabalho para a Sabesp, mais custos para a Sabesp para poder recuperar essa água e colocar de novo para o reuso da população. Então, sim, elas merecem pagar um preço maior por isso. E aí a legislação diz, entre várias empresas, a gente vai pegar uma aqui específica, que é o que mais chama a atenção,
que ele fala sobre indústria de alimentos. Então, ok, Kellogg's, miojo, lamen, são indústrias de alimentos, né? Só que a Sabesp expandiu isso e entendeu o seguinte: bares, restaurantes, lanchonetes, eles não transformam a comida, eles não pegam a farinha, fazem o pão, então eles estão fabricando comida, então vamos cobrar deles também. E começaram a cobrar desses comércios, que é comércio, não é uma indústria, Sim. né? Além disso, a própria legislação ela pede no sentido de obrigar, tá? Que ela é clara. Que a Sabesp precisa fazer um estudo antes. Ela precisa ir no estabelecimento, recolher os dejetos do esgoto, fazer uma análise, passar para a CETESB dizer, realmente está acima do valor, pode cobrar. Adivinha se eles fazem? Nada. Não fazem nada. Eles simplesmente cobram. Por quê? Porque se um ou outro reclamar, a gente devolve. Sim. Tá? Só que isso já está fazendo mais de 15 anos que eles estão cobrando a mais. E ele, na conta de água ali da bar, do restaurante, vem Vem. discriminado ali. Vem a Fator- água, vem o esgoto e depois vem fator Fator K. K. Vem escrito fator K Já é ou um- fator de poluente. Já é uma dica aí pra galera pegar a conta de Já água. pega Com conta. certeza. E se Já tiver olhar. alguma dúvida também, procurando a gente verifica. é só mandar pelo WhatsApp a conta, a gente dá uma verificada e em cima disso. Porque, Aí o fator K... só tá? completando, só para você poder entender. Quando você tem uma conta de R$100 de consumo, normalmente vem assim, 50 de fornecimento de água, 50 de esgoto. Aí totaliza os R$100. No caso do fator K, esse fator pode chegar até 55% a mais. Então, vamos pegar uma conta de R$200. 100 de fornecimento de água, deveria vir 100 de esgoto. Não, ela cobra 155 de esgoto por causa do fator K. Então, a sua conta, que deveria ser 200, ela passa a ser 255. Entendi. Pode continuar. E essa, lógico, tem que ser judicial, não tem jeito, né? E aí o que acontece? Esse caso, ele não é um tributo, é uma tarifa, Sim. né, cobrada. Ou seja, a gente consegue recuperar os últimos 10 anos. 10 anos. 10 anos. Eu ia perguntar justamente, você comentou que existe há 15 anos? Exatamente. Então dá para recuperar os últimos 10 anos. Só que o que acontece também? A fome da Sabesp, ela foi crescendo aos poucos. Então não é todo mundo que foi cobrado nos últimos 15 anos, tá? Tem muita gente que a gente está pegando que são os últimos 4 anos, há 6 anos. A gente recupera tudo que essa pessoa pagou nesse tempo todo, tá? Então, é uma coisa fácil de se verificar, que é só a gente verificar na conta. Tem o fator K? Tem. É só levantar tudo e entrar pedindo. Normalmente, já existem alguns juízes que entendem que já dão uma liminar para no mês seguinte já parar de pagar o fator K, para Sabesp deixar de cobrar o fator K daquela empresa, tá? E enquanto é lógico que tem o trâmite judicial, que não tem jeito, a gente estava até conversando, não adianta a gente tentar atropelar, tem que ter, mas que no final a pessoa recupera todo esse dinheiro corrigido, exatamente. Aí você imagina o seguinte, o que a Sabesp vem fazendo? Ela cobra de condomínios, ela cobra de comércios, Condomínio. escolas, condomínios, Por isso que eu falei, eles estão comércio aumentando em a geral. fome. Eu vou dar um exemplo para você de um cliente que nos procurou. Ele tem uma loja de comércio de rodas. Então você vai lá com o seu carro, eles tiram a roda, trocam, colocam a roda de volta no seu carro e eles receberam a cartinha da Sabesp dizendo, olha, a partir do mês que vem nós vamos passar a cobrar o fator K de vocês porque a sua atividade é poluente. Geralmente eles comunicam? Normalmente eles estão comunicando agora. Tá. Né? Deve No ter aumentado passado- o número de processos. Passado, põe na conta lá, se passar, passou. Na verdade, o Ricardo pode até dizer isso com mais propriedade, mas nós sabemos que desde 2007 a Sabesp vem colecionando condenações. Desde 2007, o Judiciário vem condenando a Sabesp a devolver esse dinheiro para os consumidores que foram cobrados indevidamente. Então, você tem supermercado, você tem escola, você tem condomínio, lanchonete, um restaurantezinho, bar. Tá? Você não vai ter isso na sua casa, porque o consumo domiciliar. Até porque a cobrança do fator K é do esgoto jogado na coleta não residencial, na rede não residencial. Entendi.
ok? Então tem essa situação que é uma situação que aflige. A grande maioria das pessoas não verifica isso na sua conta de consumo. Esse é o ponto. É muito comum a gente chegar nos lugares e o pessoal exatamente falar, mas o que é isso? Que é isso? Exatamente. A gente abre ali e fala, ó, tá aqui, ó. Aqui, você tá Exato, pagando. Uau. exato. Então, Então já a vamos. dica é, pega a sua conta, tal fator K, liga pro Jaci, Liga pro pra nós. Ricardo, Deixa o WhatsApp aí, fala, ó, pra eu gente- achei aqui o fator K, me fala se tá certo ou não. Exatamente. Fantástico. Esse é o ponto. Fantástico. Tá? E aí você falou de insumos. Insumo, como é Então, que... Porque tem, né? A verdade é a seguinte, durante muito tempo a Receita Federal, ela não permitiu crédito de PIS/COFINS sobre insumos. O que são insumos? São produtos intermediários usados no processo produtivo. Por quê? A fome arrecadatória da União é muito grande. Então, a Receita Federal restringiu ao máximo que ela pôde. Isso foi parar no Supremo. E o Supremo disse, não, existem 2 fatores que permitem que você identifique um produto como insumo. Quais são eles? Essencialidade e relevância. Ou seja, esse produto é essencial no processo produtivo, então você tem o direito do crédito de PIS/COFINS. Ele é relevante, ou seja, se você tirá-lo do processo produtivo, você prejudica, você também tem o direito de ter o crédito de PIS/COFINS. Só que a Receita, até então, ela tinha uma instrução normativa, se não me falha a memória, número 404, que ela dizia que você não podia se creditar. Então, no julgamento do Supremo, ele diz, é ilegal a instrução normativa número 404, que determina que você não pode usar o crédito PIS/COFINS. Ou seja, todas aquelas empresas que se abstiveram de creditar PIS e COFINS, né? Os valores de PIS e COFINS, por conta de estarem cumprindo a instrução normativa 404, elas têm o direito de rever tudo isso e reapropriar os créditos e daqui para frente também utilizar o crédito por esses produtos que são considerados insumos. O que nós sugerimos, nós na Avante? O nosso trabalho, ele é feito sempre baseado num laudo técnico. Então, quando nós fazemos o trabalho, nós emitimos um laudo técnico dizendo, olha, considerando os aspectos jurídicos, tributário, contábil, fiscal, financeiro, você tem direito a esse crédito aqui, você pode usar dessa forma. Esse relatório, ele subsidia a ação que é feita. Então, qual é a sugestão que nós estamos dando para todos os contribuintes? Revejam essa situação e se certifiquem por meio de um laudo. Porque a partir do momento que, eventualmente, você tiver uma fiscalização, você vai dizer para ele, olha, eu tenho um laudo que mostra que o meu produto já foi avaliado, a minha linha de produção já foi verificada e eu tenho direito porque esse produto ele tem ou essência, ele é essencial no processo produtivo ou ele é relevante. Entendi. E você se documenta evitando qualquer interpretação. E vocês emitem esse laudo? Sim, nós emitimos esse laudo. Exatamente esse serviço. Esse é o serviço e que esse nós tipo fazemos. de coisa é feito depois o recebimento através de compensações. Sim. Então, assim, não é que você vai ter que ficar esperando precatório, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não. Você já no próximo... Quanto que eu tenho para recuperar? Eu tenho X. Quanto que eu tenho para pagar esse mês? Eu tenho Y. Você vai abatendo, então também a recuperação ela é bem rápida. É rápida, né? Só para você ter uma ideia, nós fizemos o trabalho de recuperação para uma indústria no interior de São Paulo. Ela faturava 500, 600 mil reais e recolhia 15 mil reais por mês de impostos federais. E nós levantamos que ela tinha 150 mil reais de crédito para apropriar. Ela ficou 10 meses sem pagar imposto. 10 meses, legal. E assim, e dá para separar, porque, por exemplo, um mercado, ele tem lá o custo de energia para a geladeira dos produtos que são refrigerados, sim. congelados, e tem o consumo de energia, sei lá, do ar-condicionado, a luz... Dá para... Como é que é? Porque assim, eu sou leigo, mas para mim, a energia gasta para manter a geladeira funcionando é um insumo, porque se não tiver energia, os produtos se estragam. Exatamente. Dá para fazer essa Entra separação? naquele caso que ele falou de ser uma coisa relevante e essencial. Exato. Agora, o ar-condicionado é essencial? Aí... Pode ser que sim, pode ser que não, conforme a empresa, né? Só um minutinho, eu gosto de dar esse exemplo aqui, né? O café, ele é essencial?
Conforme. Se eu sou uma cafeteria, ele é Ele é essencial. essencial. Se eu sou um escritório, não é. É só um agrado que eu faço para o meu precisa cliente. dar um café pra turma ficar acordada lá e produzir. Então, isso tudo, então não dá pra gente chegar e simplesmente falar assim, olha, café é essencial. Não é. Tem que avaliar caso a Depende caso. da Caso atividade. A embalagem do e-commerce, porque ele precisa do envelope, da caixa, pode ser considerado também, de repente, um insumo? Pode. Porque é essencial, se não pôr na caixa, vai o trabalho que nós fizemos, por exemplo, para essa empresa no final do ano, ela é uma empresa que ela compra por atacado, mas vende no varejo. E já existem soluções de consulta da própria Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, em que ela diz, nas vendas a varejo, a embalagem, o valor que você paga na embalagem permite crédito de ICMS. Porque você não pode levar o negócio A na ferro e mão. fogo. Você tem que fazer uma embalagem, Sim, né? sim. Proteger. Agora, pra ir o pelo que você correio, perguntou da pelo- energia elétrica, a própria legislação do ICMS, ela diz que a energia elétrica utilizada na industrialização de alimentos, e aí se fala padaria, rotisseria, açougue, você tem o direito de creditar o ICMS com isso. Agora, qual é o grande detalhe? O grande detalhe é, este laudo ele tem que ser feito por um engenheiro eletricista. Porque o engenheiro eletricista vai dizer quais são os equipamentos e qual é o percentual de energia elétrica que esses equipamentos consomem para que você possa utilizar esse percentual e se acreditar de ICMS. Um supermercado é mais difícil. Às vezes, na indústria, eles têm duas entradas de luz, uma para o lado operacional da fábrica e o outro para a parte administrativa. Então, aí fica mais fácil você fazer essa divisão, não precisa do laudo. Mas quando num supermercado, por exemplo, normalmente tem É 18% o ICMS aqui, né? É 18%? Aqui em São Paulo ainda é 18%, já existe aí uma pretensão de modificação, acho que a partir de abril desse mês, desse ano, para 19%, em função daquele problema que nós tivemos na redução de PIS/COFINS sobre combustíveis no ano passado. Entendi. Então, o governo federal reduziu o imposto federal, tentando reduzir o preço dos combustíveis e, evidentemente, o valor menor na bomba, imposto menor recolhido pelo Estado. Então, nós tivemos inúmeros estados que aumentaram em 1 ou até 2 décimos percentuais o percentual do ICMS para compensar essa perda, entre aspas, que eles tiveram. O empreendedor tem uma sorveteria, né? Eu acho que para quase 100% do consumo de energia é essencial. Então, o cara consegue reduzir a conta em 18%. Se ele não tiver uma parte administrativa grande, alguma coisa assim, às vezes normalmente lojinha pequena, é mais a loja, por isso mesmo. Mas não é só lojinha pequena, eu vou te dar um outro exemplo. Clínica médica. Clínica médica. Clínica médica. Em Já todos tem os ramos em todos os ramos de medicina. Odontologia, até veterinária, cara. Até veterinária, Veterinária, cara. Exatamente. Existe um Pet, julgado. cara. Exato. Banho e tosa, o consumo do secador. Não é isso. Não é isso, não. Isso aí Já vamos entrar num outro assunto. É outro assunto. Imposto de renda. Vale muito mais. Imposto de renda e contribuição social. A empresa de clínica médica optante pelo lucro presumido ou lucro real, que ela tem o direito de um reenquadramento. E o Supremo já decidiu que esse reenquadramento faz com que ela recolha apenas 25% do que ela vem pagando. Ou seja, se ela é uma clínica que tem, um exemplo, recolhia lá R$100 mil por mês de imposto, a obrigação dela é passar a pagar 25%. E esse 75% que eu paguei é maior, você tem direito de recuperar nos últimos 5 anos. Que beleza. Beleza, hein? A única coisa é que, como ele disse, essa não pode ser no simples. Tem que ser lucro ou presumido ou lucro real. Que você devido à questão do regime. Exatamente. Você faz o reenquadramento tributário. Também tem toda uma fundamentação. A gente leva em consideração o julgado do STF, tudo direitinho, permitindo esse reenquadramento e a diminuição no custo. Então, você imagine quem é dono de uma clínica médica, uma clínica odontológica, a possibilidade que ele tem de reenquadrar tributariamente o empreendimento dele e passar a recolher a menos. Fantástico. Somente 75% a menos daquilo que ele já vinha recolhendo. Acho que o pessoal deve estar desesperado querendo o seu contato lá. Tá sendo uma aula, né? Eu tenho um amigo que ele é cliente nosso, inclusive. Ele tem uma rede de óticas.
começou a crescer o negócio, ele saiu por conta do faturamento, saiu do Simples, e ele mudou de regime tributário, e foi esse ano, nesse início de ano. E ele estava muito chateado no começo de ano, porque ele falou, cara, parece que eu ganhei mais um sócio. Que é o governo. Que é o governo. Não é. Para esses casos específicos, o segmento dele é segmento ótico. Vocês têm alguma coisa que vocês já viram que ajudou? A grande maioria das óticas, quando compra a armação, ela paga o famoso DIFAL. O que é o DIFAL? Diferencial de alíquota. E aquela... Então, Ele tinha falado do tributação. Então, você da compra, por GNR, exemplo, uma armação que vem do Rio Grande do Sul para São Paulo, ele vem com 12% de ICMS. Aí, quando chega aqui, você tem que pagar o diferencial, porque a alíquota interna aqui é 18%. Então, você teria que pagar esses 6% adicionais, o famoso diferencial de alíquota. Porém, a legislação diz o seguinte, o diferencial de alíquota só pode ser cobrado de não consumidor. Ou melhor, de consumidor final. A ótica é consumidor final? Não. Ela comercializa. Então, o valor que você pagou do diferencial de alíquota pode ser recuperado. Entendi. Mais um cara para indicar. Nós temos... Acho que a audiência deve estar tem desesperada que lá. Você Cadê tem o contato? que... Veja bem. Fique até o final. Vamos lá de novo. A gente vai passar os contatos. O contato. Vamos lá de novo. Nós temos uma preocupação muito grande, porque nós precisamos entender a especificidade, né? a especificidade da operação. Tá? Por quê? Porque dependendo da sua operação, você juridicamente fica impossibilitado de buscar alguma coisa. Então, o nosso trabalho não é simplesmente dizer assim, olha, diferencial de alíquota, vamos correr atrás que você tem esse direito. Não, analisar ver se realmente tem o direito. Né? A operação da empresa para saber se dentro da operação dela, ela consegue. Né? Por quê? Por exemplo, nós sabemos... vou dar um exemplo besta, mas é um exemplo que a gente sempre usa. Você vai numa copiadora, você vai tirar cópia. Aquela empresa está registrada na prefeitura como? Uma empresa prestadora de serviço. Sim. Só que você chega lá no balcão, você vê caneta, lapiseira, borracha, papel para vender. Isso é o quê? Produto, né? É uma comercialização de produto. Se ela está comercializando produto e ela só está registrada na prefeitura como prestadora de serviço, ela está comercializando de forma irregular. Você entendeu? Então, aonde nós queremos chegar? O que seria o ideal para essa empresa? O ideal para ela seria ela remodelar o contrato social dela, enquadrar um KNAI de comercialização, por exemplo, de artigos de papelaria, para que ela estivesse regular perante o fisco. Aí ela vendeu a lapiseira. A obrigação dela é vender uma nota. Emitir uma nota pela venda da lapiseira, a comercialização. Então, quando ela for apurar o Simples Nacional, ela tem duas bases de cálculo. A venda de mercadoria e a venda de serviço. É o que acontece com oficina mecânica. Quando você vai numa oficina mecânica, a obrigação da oficina é te dar duas notas fiscais. Uma pelas peças que ela utilizou, que ela trocou, e a outra pelo serviço que foi prestado. E aí entra aquilo que o Ricardo falou. Autopeças é monofásico de PIS/COFINS. Então, para efeito de recolher o Simples Nacional, que a grande maioria está no Simples Nacional, ela vai dizer assim, olha, a minha receita com venda de autopeças foi de R$300 mil. Então, a minha receita total é 500, mas 300 eu tenho que tirar da base de cálculo do PIS/COFINS, porque a autopeça não paga PIS/COFINS. E aí eu só vou pagar em cima de 200, que é a prestação de serviço. É interessante. Eu estava até conversando com uma colega contadora esses dias, que tem muita empresa que é empresa de serviços, prestação de serviços, e vende e-book. Vende curso, vende... Né? Mas principalmente o e-book em si. E ela coloca a venda desse e-book como serviço prestado. E o livro, ele tem isenção, a carga tributária é menor, o cara acaba pagando mais imposto do que se ele fosse emitir uma nota da venda do e-book mesmo. Por conta da não classificação correta do produto. Correta. Exato. Então, não é só o mercado que dá para fazer essa classificação mercadinho, produto físico. Não. Você aí que tem escola, de repente a apostila, eu não sei, tá? Mas, sei lá, prestação de serviço do professor lá, que a escola emite a nota, mas só que ela vende uma apostila junto,
de repente está pagando mais imposto também nessa Então, operação, Quando, né? quando a gente fala do mercadinho, da farmácia, etc e tal, é porque são os mais comuns. Os mais comuns, Sim. né? E aonde, de repente, tem um giro de mercadoria muito grande. É. Tá? Às vezes uma pessoa que vende um e-book não tem tanto assim, o e-book é mais barato, ou seja, tem, às vezes... Agora, então por isso nós falamos, agora... Tudo depende do faturamento da empresa, do que ela faz, como ela faz, tudo. entendeu? Para a gente entender exatamente o que é um insumo, o que não é, né? Ele teve um caso até que ele, antes da gente trabalhar junto, mas ele me contou, que ele, andando na fábrica, ele foi percebendo e aí ele viu o cara lixando. Ele falou, escuta, essa lixa aqui... O cara falou, não, se não tiver essa lixa, eu não consigo fazer o trabalho. Aí foi lá, ver na parte contábil o que estava acontecendo com essa lixa, estava como despesa e não como insumo. E não como insumo. Então, você vê, não é só uma questão, a gente O não Durex, faz um trabalho... Cara, o Durex, a o fita nosso- adesiva do e-commerce O é nosso insumo. trabalho não é apenas um trabalho burocrático sentado num escritório. Não, a gente conforme lógico que não é todo mundo que precisa, mas principalmente quando existe industrialização, comércio é mais fácil porque assim, comércio o cara compra e vende, acabou. Sim. Mas quando existe uma industrialização, muitas vezes a gente vai até o local para entender o que está acontecendo, como que é a dinâmica da operação dele, para entender se a gente pode colocar uma embalagem, gasolina, Mas, aí eu pro vou- frete, eu- quando a pessoa Eu vou te dar um outro exemplo. tem frota Transportadora própria. também. Não, quando ele tem Quando frota. ele tem Porque a gente frota estava falando própria do também. frete. É. Mas quando ele mesmo entrega, Entrega. como que é essa gasolina? Esse Como que faz? combustível, ele pode o se combustível. creditar. A gente fala gasolina, mas é o combustível. Mas- Ele tem o crédito de ICMS que Exatamente, ele eu vou te dar um outro exemplo. Mesmo que a empresa esteja registrada como atacadista, ela foi constituída para ser atacadista, mas ela vende no varejo, a legislação permite que ela se credite de embalagem, por exemplo, do ICMS de embalagem. Porque a venda dela é feita no varejo. No varejo. Ah, mas Esses ela tá... atacarejo da vida aí, pode Exato. usar toda a parte de Pode insumo. utilizar toda a parte de desconto. Uhum. Né? Então, veja, não é uma questão simplesmente de dizer assim, tudo pode ser creditado. Tem que Depende avaliar. muito da avaliação que se faz do negócio, da constituição do negócio, da operação do negócio, para poder, inclusive, orientar o empreendedor, o empresário, a não cometer o erro que ele comete. Nós falamos, vou dar um exemplo para você. Nós falamos aí, você comentou 27,5% de imposto de renda. Exemplo. Suponha que você conheça um médico que ele trabalha em 2 hospitais diferentes. É muito comum. Sim. Muito bem. Ele trabalhando em 2 hospitais Às diferentes. vezes dá aula também, né? Às vezes dá aula. Então vamos seja, ele colocar tem dois, que ele três tem 3 empregos. atividades. Ele, em cada um dos olerites, ele tem o desconto de 27,5% de imposto de renda. O STF já decidiu, você tem que descontar o imposto de renda com base nos 10 salários. 10 salários limite. mínimos é o limite. Então você não pode descontar 27,5% de imposto de renda porque chegou no limite. Passou o limite, sinto muito, é sobre o limite. Então você tem que, primeiro, recuperar o que foi pago indevidamente, orientar para que ele tem que fazer uma carta para as demais empresas dizendo, olha, eu recolho no limite. Então isso também é planejamento tributário para um profissional autônomo. Sim. Você percebeu? Imagine o médico que ele ganha 10 mil reais em cada local que ele vai, que ele presta serviço. Nós estamos falando em 2.750 de cada. É muita Sim. grana. É Entendeu? muita De grana. cada um desses estabelecimentos. Nós estamos falando em 7 mil reais por mês que ele tem de desconto de imposto de renda. Quando você deveria utilizar 27,5% em cima de uma tabela de 5 mil, 6 mil reais. É. E o restante o que, que é? Você quer outro exemplo? Pensão alimentícia. Quem recebe pensão alimentícia? O STF já decidiu que não incide imposto de renda sobre pensão alimentícia. Então, as mamães que estão nos ouvindo e que recebem pensão alimentícia, que têm esse desconto, elas têm o direito de recuperar isso tudo. Aí. Recuperar, né? Quem de alguma forma já teve alguma doença grave, Dentro de algumas classificações, de algumas classificações, mas vamos colocar o câncer, é uma das principais, não paga imposto, é isento. Não importa se ele é eu não aposentado, se ele... Não importa, ele não paga mais. Ah, mas ele fez o tratamento e curou. Não importa, ele não paga mais, ele é isento. Legal.
Então tem E toda a essa... gente, caminhando pro final aqui, Nós fala estamos do caminhando pet no shop. final. Ah, tá. O pessoal tá curioso, porque Ah, é? ele não falou do pet shop. Não, o Não, pet, pet shop, shop- ele é equivalente a uma clínica médica. entendi. Entra naquele 75% de redução. Ele tem o do direito de imposto. redução. Aí, ó, quem Porque dono de pet shop você veja tá como a deixando coisa, dinheiro na mesa, você né? veja como é interessante. Por que tem essa possibilidade? Porque na decisão do STF, ela diz que a empresa, a clínica, ela tem que atender os requisitos de uma instrução normativa da Anvisa. Aham. E essa instrução da Anvisa, só para você ter uma ideia, diz assim: a partir do momento que você recepciona e encaminha o paciente, já tem direito. Legal. Você não precisa efetivamente fazer a cirurgia. Você tem uma relação de atividades que permitem que você, cumprindo, executando essas atividades, você tenha a possibilidade de redução e de reenquadramento. Show. Entendeu? Então não é simplesmente ir lá e fazer a cirurgia. Óbvio, se for apenas consulta, você exclui. Aham. Agora, se não for a consulta, se você estiver dentro de outras atividades da relação da decisão da Anvisa, você tem a possibilidade de reenquadramento. Então, de novo, segregação de receita. A receita de consulta eu não posso me beneficiar, mas em relação aos demais procedimentos eu posso me beneficiar. É isso aí. Entendeu? Eu queria, antes de finalizar, deixar só uma mensagem, né? Porque você fez um comentário a respeito de contadores, etc e tal. E o que acontece? Nós temos vários contadores, amigos, inclusive, que fazem parte do nosso time. Sim. Né? Porque O contador pode contratar vocês? Podemos também um valor fazer mensal, parceiros. pode. para Isso. vocês darem uma consultoria para ele. Mas o né? que acontece com o contador? O contador, a gente até costuma brincar, né? E eles mesmos admitem isso, que na verdade eles são funcionários das receitas federais, das fazendas fazendas estaduais e federais. Só que quem paga é o É o cliente. É o cliente. é o consumidor. Por quê? O que acontece? Eles fazem isso e eles têm que fazer isso. Faz parte da norma deles. Sim. Quando eles têm que fazer um levantamento, quando eles têm que fazer algum reenquadramento, eles chegam na Receita Federal e fazem uma pesquisa. Eles fazem como que é o nome? consulta. Uma consulta. Eles fazem uma consulta. E os caras falam assim, olha, você tem que pagar desse jeito, você tem que fazer desse jeito, você tem que incluir esta verba. E ele tem que fazer, porque se ele não fizer, o cliente dele vai sofrer uma fiscalização, vai sofrer uma multa, etc e tal. Qual a nossa diferença? Como a gente entra no âmbito judicial, nós vamos discutir se aquela norma que a Receita está usando, ela é legal ou não. Então, veja, nós não fazemos um trabalho contra os contadores, complementar, mas é ao um contrário, trabalho como você disse, de complementar. repente o contador entende e fala, olha, a Receita está dizendo que eu tenho que recolher isso e eu entendo que não precisa. Ele vai precisar de um advogado para a gente fazer. Sim. Então, nós fazemos parceria, sim, nós temos contadores que são parceiros nossos e a gente trabalha em conjunto. Então, assim, deixar claro que o contador é nosso amigo. A gente complementa o trabalho dele, a gente até possibilita, às vezes, dele levar um serviço mais especializado para o cliente Isso que eu ia dele, falar. porque ele... Mostrar valor para o cliente dele, né? E é um segmento que precisa cada É um vez segmento mais que fazer isso, que a precisa. gente vê muitas vezes o contador 57 como... normas por hora, hora. aí, né? 57 Não dá, né? novas normas Novas tributárias normas por Ou hora. hora, você é cara. especializado no tema, ou, cara... E a contabilidade até... Só para você poder entender, eu vou te dar um exemplo. No último dia do governo Bolsonaro, ele editou um decreto diminuindo as alíquotas de PIS/COFINS. No primeiro dia do governo Lula, ele aumentou. Você imagina, você entendeu? Então, mudou num dia, no dia seguinte mudou de novo. Aumentou para o que era antes ou aumentou Aumentou acima do que era antes. Tá vendo? Aumentou acima do que era antes. Você entende? Então, a legislação tributária, ela é grande, ela é complexa, mas uma coisa que nós precisamos entender, nós temos que tratar com muito cuidado a fome arrecadatória do governo. Então, por exemplo, o governo está dizendo agora, eu vou facilitar, eu tenho os programas Desenrola, você vem e faz a transação tributária. O que o governo quer é arrecadar. Então, ele te dá a possibilidade de fazer. Eu vou dar um outro exemplo agora, rapidinho. Você dá a possibilidade da pessoa ir lá fazer a transação e ele vai pagar todo mês. Pagou todo mês, o que o governo está fazendo? Está arrecadando. Sim. Tá? Então, qual é o exemplo? Nós temos um cliente
que comentou com a gente que ele tinha um parcelamento junto com a Receita Federal, Parcelamento. tá? E que ele pagava e de repente não acabava mais e ele via sempre os valores. A pensão alimentícia para o governo. Sempre débito e tal. Natalício. Nós fizemos um trabalho de revisão desse parcelamento e chegamos à conclusão que metade já estava pago, porque o governo cobrou errado. Vocês também fazem esse Eles trabalho. cobraram em duplicata. Os mesmos meses que eles cobraram aqui, eles cobraram aqui, juntaram tudo numa dívida só e fizeram o parcelamento. Então ele estava pagando vários Duas meses, vezes duas vezes a mesma Duas dívida. vezes a mesma dívida. Exatamente. Duas vezes a Você mesma que tem Eles, dívida. eles parcelamento abriram dois simples processos aí, ó. administrativos e depois juntaram os dois num só. Exatamente. Legal. E aí fizeram o parcelamento, ele não sabia. Aí nós demonstramos para ele, inclusive por meio de um laudo que nós fizemos e mostramos. Ele tinha um parcelamento de 60 mil reais, já tinha pago 25 e 28 que ele tinha ainda para pagar era indevido. Praticamente zerou. Praticamente iria praticamente zerar. zerou. Praticamente iria zerar. Bom, quero agradecer a presença de vocês. Convidá-los também para o dia 9 de abril, né? Exato. Você que está nos assistindo também, nós vamos fazer uma imersão lá na Associação Comercial de Osasco. Dia 9 de abril, a partir das 8 da manhã. A gente vai deixar para você que está assistindo aqui embaixo, nos comentários, o link. Queria que vocês deixassem um comentário aí para a nossa audiência. Eu também vou fixar nos comentários o contato de vocês. E muito obrigado pela presença. Estão convidados aí para a gente, né, discutir mais vezes aí em certeza. outras Nós oportunidades. agradecemos sobre o convite, a oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho a respeito de tributo, né? E tentando mostrar exatamente a necessidade do empresário verificar exatamente o que ele paga, como ele paga, para ele saber se exatamente o que ele está pagando está correto ou não. correto. Então, o agradecimento é nosso, Doutor Gestão 360, pelo convite e pela oportunidade, e a gente se coloca à disposição de vocês. Beleza. É isso aí. Muito bom. Dá o site aí. Dá os contatos. Coloca O aí. site www.avanteie.com.br. Muito bom. Avantei. Avanteie. Avante. É inteligência Empresarial. empresarial. Avante É bom a gente Inteligência Avante. Não é Avante Empresarial.com.br. IE. Avanteie.com.br. E o E o contato pode ser WhatsApp, feito. deixa lá, Pode ser feito. Não, fica o mais contato, fácil. o contato pode ser feito direto pelo e-mail, salinha@avanteie.com.br. Legal, Salim. A gente responde, a gente todo dia está olhando, todo dia a gente está fazendo contato. Até porque no site mesmo tem o Os botão formulários de contato. contato. Para ir direto para o Legal. WhatsApp. A gente fica falando número, às vezes a pessoa não grava. Exatamente. O site ele é mais... Mais Direto, direto, tem toda exatamente. Rede Tem social, tem Rede tudo. social, tudo tem lá. as informações, os formulários de contato, ele vai tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp. Então a gente está aí à disposição para esclarecemos as dúvidas, não tem problema nenhum e a gente está sempre à disposição. Perfeito. Muito e você bom. que gostou do conteúdo, né, Ale? O que precisa Tem fazer? que curtir, tem que comentar. Esse aqui, com certeza, tem que Com compartilhar. certeza. Eu vou Falo que assistir coisa acho que mais boa umas tem 3 vezes isso aqui, cara. E eu acho legal isso, porque tem vários pontos que vocês citaram aqui que a pessoa tem que assistir e Tem falar, que cara, eu assistir. preciso gravar isso daqui pra falar, para chegar falando a coisa que eu preciso falar pra vocês. E é lógico que a gente tem um trabalho muito forte nessa parte fiscal e tributária, mas como a Avante é uma empresa de inteligência empresarial, não é só isso. Também a parte, às vezes, muitas vezes... Contrato, cara. Contratos, às vezes contratos bancários, Contratos rever bancários. juros, cartão de crédito, tudo isso aí a gente faz, como ele disse, a gente faz um levantamento, faz um laudo, se for necessário, então, esse laudo vai alimentar uma Eu ação acho que judicial. antes do empreendedor assinar um contrato, ele tem que ter uma experiência, um comentário Uma profissional, assessoria. né? Uma assessoria. Eu ia falar que antes de abrir a empresa, Antes de abrir a o empresa, ideal seria conversar com vocês. seria Pelo conversar que vocês com falaram vocês. aqui hoje, meu É Deus do isso. céu. Até um negócio assim, rapidinho, a minha irmã estava comprando uma casa. E aí ela pediu para eu dar uma olhadinha, né? Eu dei uma olhada e falei assim, olha, essa cláusula aqui não está muito correta. Era uma multa que tinha que pagar se não saísse o fundo de garantia do marido dela. Aí eu peguei e falei, olha, essa multa não. Porque se o banco atrasar, não é um problema nosso. A gente, né? Sim. Até entende uma correção monetária, mas não uma multa. Aí o corretor virou e falou assim, não precisa se preocupar que essa multa tá aí só né? Não precisa Pro se forma. preocupar. Falei, bom, então Vocês se tá vão só precisar pro voltar forma, pra gente falar de vamos contrato. tirar?
né? Vamos tirar então. Aí ele falou, eu vou conversar com a pessoa que estava vendendo a casa, né? Quando nós chegamos na casa da minha irmã, naquela época ainda não tinha celular. Quando chegamos na casa da minha irmã, ele já tinha ligado na casa dela pedindo para voltar, porque a compradora tinha concordado. Eles tiraram e ela pegou e assinou. Pergunta se atrasou o fundo de garantia. Atrasou. E a pessoa que estava vendendo também era advogada. E ela veio e falou, eu vou cobrar multa. Eu falei, que multa? Não está no contrato. Que ela tinha feito inicialmente. A corretora, a imobiliária, tirou sem falar com ela. Falei, se vira aí com a imobiliária. No contrato não tem multa. Eu tenho uma história também de um imóvel quando eu comprei. Que essa questão de contrato, eu fiquei um dia todo no escritório da construtora discutindo o contrato. E assim, eu sou leigo, né? Mas eu via... Mas a gente vai falar numa outra oportunidade. Posso só finalizar com uma coisinha bem rápida? Claro. Nós falamos do empresário antes de abrir a empresa. Eu tenho uma pessoa conhecida que no contrato social estabelecia que, falecendo um dos cônjuges, a empresa se encerraria. No contrato social? No contrato social. Então, dizia lá, falecendo um dos cônjuges, encerra-se a empresa. O marido da mulher faleceu. Ela teve que encerrar a atividade da empresa porque era ele quem executava tudo. Mandou os funcionários embora, um funcionário resolveu entrar com uma ação trabalhista. Ficou no colo dela. Aí, a hora que ela foi para a audiência, o juiz virou para ela e falou assim, então, e agora, o que nós fazemos? Ela falou, não posso fazer nada, doutor, a empresa não existe mais. Como não existe mais? Está aqui no contrato social. Falecendo um dos sócios, a empresa se extingue. Então não tem mais empresa para ele cobrar. A importância do contrato social. Exato. Ah, tá. Eu pensei que tivesse sido ruim isso, mas foi não. A importância ela. Do contrato social, a importância de você estabelecer as normas de conduta, as cláusulas para você se resguardar com relação a isso. É isso, gente. Conteúdo do começo ao fim. Inclusive encerramos com uma baita de uma dica aqui. Muito obrigado, gente. Até o próximo e aproveita aí para dar uma curtida, compartilhar e até o próximo. Valeu, pessoal. Boa tarde. Até.